Parabéns a você, empreendedor e empreendedora. Seja muito bem-vindo a esse podcast direto do Empreenda Vale, o maior evento de empreendedorismo do interior de São Paulo. E nesse momento eu aqui, Marcos Ferreira, falando com o Pedro Anderson, que é coordenador da Sala do Empreendedor. Da Sala do Empreendedor. Eu acredito até, Pedro, que de todas as possibilidades de pessoas que poderiam estar aqui do meu lado nesse momento, você é uma das mais fundamentais, porque cuida exatamente da sala que está ligado direto ao empreendedorismo. Uma cidade que a gente sabe que tem milhares de CNPJs abertos e a cada ano que passa cresce cada vez mais. Não é isso? É isso. Agora, conta pra gente um pouquinho. Legal, privilégio demais estar aqui, bom demais. É bom demais falar sobre empreendedorismo. É bom demais saber que isso tem feito a diferença para os nossos munícipes, e para todos que desejam empreender em São José. Nós estamos falando que nós temos mais de 113 mil CNPJs ativos em São José dos Campos. Esse ano nós abrimos mais de 21 mil CNPJs. E isso é gratificante, porque sai daqui, nós abrimos a empresa que o Alexei vai abrir as portas de emprego. Esse conjunto dentro dessa nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela tem feito a diferença na vida das pessoas. E como que é o trabalho ali, a integração entre o que você faz e o que o Alexei faz dentro ali da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação? Isso, para você, funciona assim, Marcos, para você ter um CNPJ dentro do estado de São Paulo, ele tem uma sequência. Você precisa ter uma viabilidade locacional aprovada. Esse é o nosso primeiro trabalho. Depois da viabilidade locacional, você vai para o DBE, que é documento básico de entrada. Depois você vai para o registro, depois para a inscrição municipal e depois para o licenciamento. Parece burocracia, mas vou te falar, a viabilidade, 30 segundos. Todos esses passos, 24 horas. Você em São José dos Campos, você consegue ter um CNPJ em menos de 24 horas. Então, a sequência de trabalho parece grande, mas não é. É fácil. É fácil empreender em São José dos Campos, é fácil você abrir uma empresa em São José dos Campos. Nós criamos, Marcos, nós desburocratizamos, nós criamos políticas públicas direcionadas ao empreendedorismo. Nós acabamos de receber um prêmio do governo do estado de um selo que chama selo ouro e selo inovação. Por quê? Porque nós desburocratizamos de fato, com viabilidade automática, inscrição municipal automática, nós criamos o sandbox, nós temos o licenciamento com um tempo menor que 24 horas. Que legal. O que nos ajuda? E aí sempre vem a pergunta, Marcos. São José dos Campos é case de sucesso na abertura de empresas. Uhum. Mas o que é isso? Por que todo ano esse número crescente de empresas abertas? E a resposta é sempre essa, você criar políticas públicas para esse fim de forma intencional, ela faz a diferença. São José dos Campos, nós estamos muito bem localizados. Nós temos um aeroporto na cidade, nós temos um porto a 1h20 daqui. Próximo da Serra, entre São Paulo e Rio de Janeiro, as duas maiores capitais do país. Isso. O que nós fizemos? Nós entendemos isso e trabalhamos intensamente para esse fim. Eu gosto de uma fala do prefeito Anderson Farias, que ele fala assim: o melhor programa social é a geração de empregos. E é isso que nós fazemos. Nós abrimos empresas que vai gerar empregos. E é legal você falar sobre todo esse processo. Eu ainda há pouco conversava com o Alexei. E aí eu não sei no corte se o Alexei você vai assistir depois desse vídeo ou antes, mas eu conversei com o Alexei um pouquinho antes aqui. E a gente falava sobre a questão da burocracia. E zerar a burocracia não dá, porque sempre precisa de um documento, uma inscrição, mas a burocracia não precisa ser tão lenta. É possível tornar a burocracia algo que seja eficiente. E pelo que você está falando, pelo tempo em que a pessoa inicia o processo até a aprovação
em que ela já pode estar ali com a empresa dela é muito rápido. Mas a gente sabe também que tem várias empresas, vários empreendedores que iniciam o processo e até por falta de conhecimento, experiência na área, ela decola e o avião cai em menos de um ano. Tem várias estatísticas que mostram que as empresas vão à falência. Como é que é dentro da Prefeitura de São José o processo de apoio aos novos empreendedores, para que eles tenham de fato muito sucesso no trabalho e não acabem se frustrando e achando, puxa, eu tô zerado, tô sozinho, ninguém me apoia, eu consegui a aprovação, mas daqui para frente fui sozinho. Como é que é esse processo de apoio da Prefeitura aos novos empreendedores? Excelente pergunta, Marcos. É assim, no passado, o nosso foco era diminuir o tempo da viabilidade e do licenciamento. Então nós conseguimos hoje, a nossa viabilidade é quase que instantânea. Nós falamos em 3 minutos, mas é em até 3 minutos, ele é menos. O nosso licenciamento, se o empreendedor fizer toda a parte dele, é 24 horas. Então nós vencemos essa parte. Vencemos essa parte, aí nós fomos para o outro lado, para cuidar desse empreendedor. O que nós fazemos? Nós temos uma parceria muito grande com o Sebrae. O Sebrae é um braço amigo que anda junto. Nós temos aqui o nosso gerente regional, Paulo Cereda, um querido, uma pessoa maravilhosa que tem nos ajudado, tem disponibilizado muitos cursos gratuitos para esse fim. Então, como que nós estamos trabalhando isso? Incentivando os novos empreendedores, cada um que passa na sala do empreendedor, a procurar o Sebrae, e nós mesmos cadastramos com esses cursos gratuitos. Que legal! E se você pudesse hoje dar uma orientação, dar uma dica para quem quer prosperar dentro do empreendedorismo, o que você diria para as pessoas? Eu penso que você tem que saber o que você quer. Você tem que entender o mercado. Eu falo assim, toda vez que você for empreender, você precisa ter algumas respostas. Por exemplo, qual a sua expectativa de faturamento anual? Importantíssimo você saber. Uma segunda pergunta é você ter identificado de fato qual KNAI você vai usar. E a terceira pergunta que você precisa saber é entender se aquela sua atividade ela pode ir no local que você deseja. Importantíssimo. Feito isso, eu penso, o que tem feito as pessoas prosperar é não parar de se capacitar, de entender o mercado. Essa é a diferença. Você precisa entender e viver o mercado. Você nota que, eu tenho notado que nos últimos anos, aquela empresa não estabelecida, que é aquele profissional que o endereço dele é a casa dele, isso vem crescendo, de fato, vem crescendo muito. E como que as pessoas se adaptaram? Eu falo assim que está no DNA do joseense empreender. Está. Apesar que nós criamos políticas públicas para esse nosso joseense, que está no DNA empreender, mas também para as grandes empresas. O Felício, vice-governador, fala assim, que São José dos Campos do foguete ao carro de boi. É isso. O que nós fazemos? Nós criamos leis para ajudar o empreendedor de grande porte, mas não desprezamos os pequenos começos. Nós acabamos de aprovar uma lei que autoriza mais de 500 atividades iniciar suas operações na residência. Então, voltando para a pergunta, o que você precisa saber? Você precisa entender o mercado, você precisa entender as leis, você não pode parar de se capacitar. Então, aquela máxima, uma empresa que nasceu na garagem, aqui em São José, pode ser verdade. Eu sou analista de sistema de formação e quando você busca a história de grandes empresas da tecnologia, começou numa garagem. Bill Gates começou numa garagem. Steve Jobs começou numa garagem. Então, nós não desprezamos os pequenos começos. Legal. E quem quiser buscar mais informações, onde pode buscar? Ô Marcos, nós somos de fato uma cidade inteligente, resiliente e sustentável.
Tudo que eu te falei, você consegue pelo site. Você consegue, eu tenho um caso que eu sempre falo, existe uma empresa que os empreendedores vieram em São José, gostaram de São José, foram embora. São do São Luís do Maranhão. E de lá, eles encontraram um galpão, de lá eles fizeram a viabilidade, o DBE, o registro, a gestão municipal, eles se licenciaram de lá. Mas, se você tem dúvida, você pode nos procurar na José de Alencar, 123, quarto andar, Paço Municipal. Muito bem. Meu querido Pedrão Anderson, agradeço demais aqui a sua participação. Espero que esse momento tenha sido tão bom para você quanto foi para mim essa conversa aqui. Eu falei para você antes, né? Se não estivéssemos trabalhando, poderíamos estar comendo um torresminho aqui, tomando um refrigerante, alguma coisa assim. Mas nesse momento, estamos a trabalho ajudando você, que é empreendedor, empreendedora e quer crescer aí no seu negócio, se capacitar cada vez mais. Agradeço demais a sua presença aqui. Aproveitar o evento agora. Satisfação, Pedro. Obrigado, eu quero também agradecer, porque foi fantástico. Falar sobre empreendedorismo é bom demais. Está, de fato, no nosso DNA empreender. Muito obrigado, Marcos. Imagina. Forte abraço. Valeu.